O cenário se desvela diante da protagonista como um vasto castelo medieval, imponente e sombrio. O céu, carregado de nuvens pesadas, acentua a aura de mistério que paira sobre aquele lugar. Ele está isolado, perdido entre montanhas enevoadas, e seu tamanho parece refletir a magnitude do poder que ali reside. As paredes de pedra, grossas e imponentes, parecem guardar segredos tão antigos quanto a própria história daquelas terras. Em meio a esse cenário, encontramos nossa protagonista, Lúcia, uma jovem mulher de aparência modesta, mas com um olhar que transborda complexidade. Sua roupa simples, um vestido de linho gasto e sapatos surrados são a imagem de uma vida difícil, marcada pela escassez. Lúcia caminha pelos corredores sombrios do castelo, seus passos ecoando em meio ao silêncio que parece sufocar o ar ao seu redor. Cada sala que ela passa exibe um vazio desconfortante, como se o castelo estivesse à espera de algo, ou talvez de alguém. Lúcia sabe exatamente o que veio fazer ali. Sua mente, marcada por uma vida de dificuldades e escolhas difíceis, está agora voltada para uma única questão: sobreviver. A visão da moeda dourada que segurava em suas mãos antes de entrar nas portas do castelo ainda está fresca em sua memória. Aquela pequena moeda, com seu brilho dourado, representava mais do que apenas riqueza. Ela era a chave para o que viria a seguir. Cada passo dado em direção ao castelo não foi apenas uma busca por comida ou abrigo, mas a tentativa desesperada de escapar de um destino sombrio que a aguardava fora dos portões. A verdade é que ela não foi apenas atraída para aquele castelo por promessas de riqueza. Não, o que realmente a motivava era algo muito mais profundo e obscuro. O senhor do castelo, o homem que ela sabia ser poderoso, não sabia ainda da mercadoria que ele estava prestes a receber. Lúcia não era uma simples plebeia, nem uma prisioneira a ser resgatada. Ela carregava em seu interior um plano secreto, uma peça fundamental de uma trama maior, e sabia que seu destino estava prestes a mudar de uma forma que nem mesmo ela poderia compreender totalmente. Enquanto ela avança pelos corredores, um sentimento estranho a consome. Há algo de inexplicável naquele castelo, algo que parece observá-la a cada movimento, como se o lugar tivesse vida própria. Cada quadro pendurado nas paredes parece seguir seus olhos. Cada sombra que se projeta no chão parece esconder algo mais. Lúcia sente que está sendo testada, mas não sabe ainda qual será o preço dessa prova. Ela é interrompida por uma figura que surge à sua frente. É um homem, alto e esquelético, com olhos penetrantes que parecem ver através dela. Seu semblante é severo, quase impassível, mas há algo nos seus olhos que denuncia um profundo cansaço, uma dor antiga e não curada. Ele se apresenta como o mordomo do castelo, encarregado de guiar Lúcia até o senhor do castelo. Enquanto ele fala, Lúcia mal consegue ouvir suas palavras. Sua mente está ocupada demais com o turbilhão de pensamentos e planos que se desenrolam em sua cabeça. Cada passo que ela dá é um passo mais perto do que ela tem certeza que será um confronto inevitável com o próprio senhor do castelo. Um encontro que ela não pode evitar, mas que ao mesmo tempo não pode controlar. Ela sente uma onda de medo e excitação. O que o futuro trará? O que o senhor do castelo realmente deseja dela? Seu destino está prestes a ser selado, e por mais que ela tente se preparar mentalmente, sabe que nada a preparará para o que vem a seguir. O que ela não sabe é que aquele encontro será apenas o início de uma jornada que vai desafiar tudo o que ela acredita sobre si mesma, sobre o mundo ao seu redor e sobre o poder que agora começa a entender, mas ainda não controla. Enquanto o mordomo a guia pelas imponentes portas do salão principal, o ambiente parece se intensificar. As velas à sua volta lançam sombras dançantes nas paredes de pedra, criando uma atmosfera ainda mais opressiva.
Lúcia não pode deixar de se perguntar se algum dia alguém sairá daquele castelo sem ser transformado de alguma maneira. E, ao contrário do que imaginara, não sente mais raiva do Senhor que a aguarda. Em vez disso, sente algo mais profundo e desconcertante, uma curiosidade insaciável. O salão principal do castelo é como um lugar tirado de um pesadelo. As colunas de pedra se erguem como gigantes adormecidos, e a luz das velas que pendem do teto alto mal consegue iluminar a escuridão que parece dominar o ambiente. As tapestries penduradas nas paredes retratam cenas de batalhas antigas, feitos de reis e guerreiros que, mesmo depois de mortos, ainda parecem observar tudo o que acontece dentro daquele salão. O ar é pesado, saturado com o cheiro de velas queimando e de um tempo que não passa. Lúcia sente o frio do ambiente penetrar sua pele. Ela é conduzida até o centro do salão por uma série de corredores que se abrem em uma ampla câmara, onde o senhor do castelo, a figura que ela tem buscado, a espera. Ele está sentado em um trono imponente, feito de ferro forjado e adornado com detalhes dourados que brilham nas sombras. O homem que ocupa o trono tem a aparência de um monarca, mas seus olhos, aqueles olhos frios, são tudo menos reais. O senhor do castelo, chamado Walter, observa Lúcia com uma intensidade desconcertante. Ela sente que ele a estuda como se fosse um objeto em exibição, não uma pessoa. Por um momento, o ar se torna ainda mais espesso, como se o tempo tivesse parado, e Lúcia não consegue desviar os olhos daquele homem, mesmo que sua presença a atordoe. Você veio, então. A voz dele é baixa, rouca, mas autoritária, ressoando nas pedras ao redor. Ele não a cumprimenta, não há calor ou acolhimento em suas palavras. Só há uma pergunta, e essa pergunta a faz estremecer. Por quê? Lúcia engole em seco, as palavras parecem travadas em sua garganta. O plano que ela traçara por tanto tempo, o segredo que carregava consigo, agora parece frágil diante de sua incerteza. Mas ela sabe que não pode voltar atrás. A moeda dourada, com seu brilho implacável, é o único elo entre ela e o que ela deseja alcançar. Ou talvez o que ela teme. Mas nada mais importa agora. Ela respira fundo e responde, a voz firme, embora trêmula. Vim para cumprir um trato. O silêncio se instala entre eles por um longo momento, e Lúcia sente seu estômago se revirar. Walter não parece impressionado, mas o brilho nos seus olhos revela uma curiosidade crescente. Como um predador que observa sua presa, ele a avalia, fazendo-a se sentir pequena, insignificante diante de sua presença. Um trato? Ele repete como se estivesse degustando as palavras. E qual seria o trato que você, simples camponesa, teria comigo, senhor do castelo? A palavra simples soa como uma lâmina afiada. Lúcia sente a indignação crescer dentro de si, mas não deixa transparecer. Ela sabe que, de alguma forma, a verdade ainda está encoberta, e seu silêncio a protege mais do que suas palavras poderiam. Ela puxa a moeda dourada de seu bolso, o peso dela causando um pequeno estremecer em suas mãos. Ao vê-la, Walter franze a testa, os olhos mais atentos agora, estudando a peça dourada como se fosse um enigma. Isso é... Ele começa, mas interrompe a si mesmo, sua voz baixa e incerta. Algo ali não está certo, e ele sabe disso. Onde você a encontrou? O ambiente parece se fechar em torno de Lúcia. Ela sente a pressão de suas palavras se tornarem mais pesadas a cada instante, mas não pode recuar. Ele a observa como um caçador examina uma presa rara, mas Lúcia sabe que o verdadeiro plano não está na moeda, não está ali, à vista. O que está em jogo vai muito além de ouro e poder. Isso não importa, ela diz com mais firmeza. O que importa é o que ela representa. Você sabe o que significa. Sabia que um dia viria alguém para entregar isso a você. E agora sou eu quem está aqui para cumprir o destino. Walter se recosta em seu trono,
um sorriso enigmático se formando nos lábios. Ele ainda não entende completamente, mas algo dentro de si sente que aquilo vai mudar tudo. Lúcia pode sentir o peso das palavras não ditas entre eles, como se o castelo inteiro tivesse se tornado um jogo de xadrez, e ela já tivesse movido sua peça mais importante. O silêncio paira no ar, mas é o silêncio de algo prestes a se desvelar. Lúcia sabe que a conversa com Walter foi apenas o primeiro passo, o primeiro movimento de um jogo muito mais complexo. Ela não pode se deixar enganar pela sua fachada imponente. Ele pode ser poderoso, mas o segredo que ela guarda será mais poderoso ainda. O que ela teme, no entanto, é o preço que ela pagará por revelar a verdade. O que ela ainda não sabe, o que ela ainda não entende, é que aquele encontro não era apenas uma troca. O que ela trouxe para o senhor do castelo e o que ele talvez queira dela são peças de um tabuleiro que se estende além de sua compreensão. O verdadeiro plano ainda está sendo desenhado e Lúcia, sem querer, já se tornou uma peça-chave. O ar no salão parece ter se tornado mais denso, como se a atmosfera ao redor estivesse carregada de algo invisível, mas palpável. Walter observa Lúcia com olhos que parecem desmascarar qualquer máscara que ela pudesse tentar usar. O silêncio entre eles é imenso, mas de um modo estranho, ele também carrega uma tensão que pode ser cortada com uma faca. Lúcia sente o peso de sua presença e sua mente começa a questionar se ela fez a escolha certa ao seguir este caminho. Walter, com uma leve inclinação da cabeça, estende a mão em direção à moeda dourada que ela ainda segura. Ela hesita por um momento, o instinto de proteger o que é seu quase a impede de entregá-la, mas ela sabe que não tem escolha. Relutantemente, ela coloca a moeda na palma de sua mão estendida. O som do metal leve ao ser transferido para o senhor do castelo ecoa como um prelúdio de algo maior que está por vir. Quando ele a pega, o sorriso que se forma em seu rosto não é de vitória, mas algo mais obscuro, algo que Lúcia não consegue compreender imediatamente. Ele gira a moeda entre os dedos com uma destreza calma, como se a tivesse visto inúmeras vezes antes, como se aquela peça fosse familiar de uma maneira perturbadora. O olhar dele, agora, carrega algo mais. Não só curiosidade, mas uma sensação de que ele sabia o que aquilo representava desde o começo. Não é de ouro comum, não é? Walter diz, sua voz profunda, quase melodiosa, mas com uma rispidez que causa calafrios. Ele olha para Lúcia como se tivesse compreendido algo que ela não soubera até agora. É ouro que carrega a história. E a sua história, minha cara, está muito mais entrelaçada com a minha do que você imagina. Lúcia sente um calafrio subir por sua espinha. Sua mente começa a correr em direções que ela não pode controlar. Como ele sabia? Como ele poderia saber algo tão específico, algo que ela mesma mal entendia? Walter coloca a moeda sobre uma mesa de madeira maciça ao lado de seu trono. A lâmina da espada pendurada ao lado do trono reflete a luz das velas, criando sombras que dançam nas paredes, aumentando a sensação de que o castelo, de alguma forma, está vivo. Ele se aproxima de Lúcia com um passo lento e calculado, como um predador se aproximando de sua presa. Você é muito mais do que uma simples camponesa, não é? Sua voz é baixa, quase um sussurro. Lúcia sente um nó se formar em seu estômago. Ela sabia que seu plano estava arriscado, mas não imaginava que ele já tivesse chegado a essa conclusão tão rapidamente. Ela tenta manter a compostura, mas seu coração bate descompassado. Algo dentro dela, uma sensação abafada começa a emergir. O senhor do castelo não está apenas interessado nela por causa da moeda. Algo mais, algo que ela ainda não consegue compreender. Um segredo que ela não deveria ter descoberto, mas que agora não pode ignorar. O que você quer de mim? Lúcia pergunta, a voz quase imperceptível, mas determinada. Ela não tem mais medo de confrontá-lo, mesmo que sinta a pressão de um poder desconhecido envolvendo-a. A moeda foi apenas o começo.
Algo muito maior está prestes a ser revelado, e ela está prestes a ser empurrada para o centro de tudo. Walter se detém, olhando-a com mais intensidade. Seus olhos parecem penetrar sua alma, vasculhando cada pensamento, cada fraqueza que ela tenta esconder. Ele inclina-se ligeiramente, como se estivesse prestes a revelar algo que mudaria tudo. O que eu quero, minha cara, é muito simples. O que eu quero é que você me conte a verdade, toda a verdade. Ele pausa e o ar ao redor deles parece se condensar. Porque você está aqui, e o que você realmente trouxe para mim não é a moeda. A moeda é apenas um símbolo, um reflexo de algo mais profundo. E você tem algo mais para me entregar, algo que você ainda não entendeu, algo que está dentro de você. Lúcia tenta manter a calma, mas seu corpo começa a tremer sutilmente. Ele está certo. Ela sentia que havia algo mais, algo em sua mente, algo que a conectava a este lugar e a este homem de uma maneira inexplicável. Ela havia vindo ao castelo em busca de respostas, mas agora as perguntas se multiplicam como labirintos dentro de sua cabeça. Ela tenta desviar o olhar, mas não consegue. A gravidade da situação a puxa de volta, como se uma força invisível estivesse controlando seus movimentos. O jogo que ela pensou ter começado agora se revela muito mais complexo do que ela imaginava. O senhor do castelo não é apenas um homem poderoso. Ele é uma chave, uma ligação para algo muito maior, e talvez Lúcia tenha sido escolhida para desempenhar um papel no desenrolar dessa história. Um papel que ela ainda não compreende. Enquanto Walter a observa, ela sente a pressão de sua própria dúvida. Ela não sabia onde aquele caminho a levaria, mas sabia que agora não havia mais volta. Ela estava no centro de uma trama de poder e segredos, e cada passo que desse a levaria mais fundo em uma escuridão que ela não podia antecipar. Lúcia engole em seco e sua voz sai mais forte do que ela esperava. Eu não sei o que você está falando, mas vou descobrir. O sorriso de Walter se alarga, e ela percebe que ele já sabe o que ela está prestes a entender. Ela é parte de algo muito maior, e o que ela achava ser um simples jogo de sobrevivência agora está prestes a se transformar em uma luta por algo que ela jamais poderia imaginar. Lúcia passa os dias seguintes no castelo, imerso em um turbilhão de pensamentos e sentimentos conflitantes. O ambiente, antes tão opressor e enigmático, começa a se tornar um espaço de reflexões obrigatórias. Os corredores escuros e os salões grandiosos, com suas tapeçarias de cenas de batalhas e vitórias antigas, agora parecem observar mais do que ela gostaria. Cada dia que passa, ela sente o peso da responsabilidade sobre seus ombros. O que ela iniciou com uma simples moeda dourada, agora se revela uma jornada tortuosa e repleta de dúvidas existenciais. O senhor do castelo, Walter, continua sua vigilância constante. Ele a observa, mas ao contrário do que Lúcia imaginara, não exige respostas. Ao invés disso, ele permanece em um distante silêncio, dando-lhe espaço para refletir, mas também pressionando-a com sua presença enigmática. Ele não parece apressar-se. Ele sabe que o jogo está apenas começando e que, por mais que Lúcia tente se proteger, ela já está profundamente imersa na trama. Lúcia sente a crescente necessidade de entender o papel que agora desempenha. Ela começa a explorar o castelo, não só para se habituar ao ambiente, mas para encontrar algo que possa lançar luz sobre o mistério que está em seu coração. Cada canto do castelo, cada livro antigo nas estantes, parece carregar pistas para uma história que foi deixada para trás, uma história que ela está prestes a reescrever. Ela começa a perceber que suas escolhas passadas, suas ações aparentemente simples, a trouxeram até ali, e talvez o destino tivesse um plano mais intrincado para ela do que ela imaginara. Em uma de suas andanças, ela se depara com uma sala que antes não havia notado.
uma pequena biblioteca escondida entre paredes de pedra e adornada com livros e manuscritos antigos. O cheiro de papel envelhecido preenche o ar. Ela abre um livro sem saber exatamente o que está procurando, mas o faz com uma urgência que nem ela mesma compreende. Enquanto folheia as páginas, suas mãos tremem. O que está escrito ali parece ser um mapa, não apenas do castelo, mas de algo mais profundo, algo ligado a ela de uma forma inexplicável. De repente, um som a faz parar. A porta da biblioteca se abre lentamente e o mordomo do castelo aparece. Ele olha para Lúcia com uma expressão que não consegue esconder um toque de curiosidade, mas também de cautela. O Sr. Walter pediu para que você se apresentasse ao salão principal. Sua voz é baixa, mas o tom de urgência nela é claro. Lúcia hesita. O livro está aberto diante dela, mas ela sabe que a chamada do senhor do castelo não pode ser ignorada. Ela fecha o livro e o deixa sobre a mesa, sabendo que ele ainda guarda segredos que ela precisa decifrar. O plano de Walter está ficando cada vez mais claro. Ele a está empurrando para dentro de um enigma do qual ela precisa ser parte, mesmo que não queira. Quando chega ao salão principal, Walter a aguarda em seu trono. Ele não a recebe com palavras, apenas com o olhar atento, estudando cada movimento dela. Lúcia sente um desconforto crescente, como se estivesse sendo jogada contra as pedras de um jogo do qual não compreende as regras. Ele a convida a se aproximar e, sem uma palavra, aponta para um pequeno objeto sobre a mesa à sua frente. É uma chave de ferro, grossa e ornamentada, que brilha com um reflexo sinistro sob a luz das velas. Esta chave, Walter começa, sua voz sem emoção, abrirá uma porta muito mais importante do que você pode imaginar. Lúcia a observa, e algo dentro de si começa a fazer sentido. Ela lembra-se de um fragmento de uma antiga história que ouvira quando criança, sobre uma chave perdida que tinha o poder de abrir os portões de um destino além da compreensão. Será essa a mesma chave? Ou é apenas mais uma peça do quebra-cabeça que ela ainda não pode montar? O que está atrás dessa porta? Lúcia pergunta, sua voz mais firme do que ela se sentia por dentro. Ela está cansada de esperar, cansada de ser apenas uma peça no jogo de Walter. Ela precisa de respostas. Walter a observa por um longo momento, como se estivesse medindo a profundidade de sua pergunta e o peso de sua decisão. Finalmente ele responde, mas suas palavras são como lâminas afiadas, cortando o ar com uma precisão inesperada. Atrás dessa porta está a verdade que você procura, e também o preço que terá de pagar para descobri-la. Lúcia engole em seco. O que ele diz a faz sentir um frio na espinha, mas ela não pode se dar ao luxo de hesitar. A verdade, seja ela qual for, é o único caminho que ela pode seguir agora. A chave, com seu peso simbólico e real, está em suas mãos, e a jornada para descobri-la começa a ser mais clara. Mas, ao mesmo tempo, o medo e a dúvida começam a rondá-la. O preço será algo que ela está disposta a pagar. Ela pega a chave, seu coração acelerado. Sua vida, até agora, foi marcada por escolhas impulsivas, mas esta será diferente. Ela sente com uma intensidade assustadora que o que quer que esteja além dessa porta mudará tudo o que ela conhece. O senhor do castelo, Walter, já sabe disso. E agora ela também sabe. O desafio a espera. Lúcia não pode mais voltar atrás. O silêncio no castelo se intensifica à medida que Lúcia se aproxima da porta. A chave, fria e pesada em suas mãos, parece pulsar com um poder oculto, como se estivesse aguardando o momento certo para liberar algo profundo e antigo. Ela hesita por um momento diante da porta, seus pensamentos se atropelando. O que está esperando por ela do outro lado? O que Walter sabe e o que ela ainda não entende? Ela respira fundo e, com um gesto decidido, insere a chave na fechadura. O som do metal se encaixando no mecanismo ecoa como um trovão no silêncio pesado do castelo.
A porta range quando começa a se abrir, revelando um corredor estreito e iluminado apenas por algumas tochas tremeluzentes. O ar é denso e Lúcia sente uma pressão crescente em seu peito, como se a própria essência do castelo estivesse aguardando por sua próxima ação. Ela não pode voltar atrás. Não agora. À medida que avança, cada passo parece mais pesado e os ecos de seus próprios passos se confundem com os de outra pessoa, como se o castelo tivesse memórias de antigos habitantes que ainda rondam seus corredores. Ela chega a uma grande câmara, onde a luz das tochas revela paredes revestidas com símbolos antigos, quase impossíveis de decifrar. No centro, uma mesa de pedra, coberta por uma tapeçaria envelhecida, repousa sobre o chão. Lúcia se aproxima da mesa, seu coração batendo acelerado, e percebe que sobre ela há um pergaminho cuidadosamente dobrado. Ela o pega, seus dedos tremendo levemente ao tocar o papel, e quando o abre, uma série de símbolos e palavras a fazem quase perder a respiração. O que lê não é apenas um mapa, mas uma profecia. Uma profecia que fala sobre a chave, sobre o poder contido nela, e mais importante, sobre a ligação entre ela e Walter. A realidade parece se despedaçar ao redor dela. O que ela descobriu, o que ela começou a entender, é mais complexo e mais perigoso do que qualquer coisa que ela poderia ter imaginado. Ela não é apenas uma espectadora no jogo de Walter. Ela é parte de algo muito maior. Algo que ultrapassa sua própria existência. Uma sensação gelada a percorre, e quando ela ergue os olhos, vê Walter parado na porta da câmara. Ele a observa com um olhar carregado de algo que Lúcia não consegue identificar. Talvez satisfação, talvez curiosidade. Mas há algo mais. Algo que faz seu coração disparar de uma forma que ela não esperava. Você encontrou o que procurava? Ele pergunta. A voz calma, mas carregada de uma tensão que ela não consegue ignorar. Lúcia segura o pergaminho contra o peito, o coração batendo freneticamente. Ela sabe que a partir daquele momento, nada será mais o mesmo. Ela não pode mentir para si mesma, nem para ele. As peças do jogo agora estão expostas, e a verdade, embora temerosa, não pode mais ser ignorada. Você sabia... Ela começa, a voz baixa, mas firme. Sabia o que eu encontraria aqui. Walter dá um passo à frente, sua presença imponente preenchendo a sala. Seus olhos brilham com uma intensidade sombria. Eu sabia que você seria a chave, Lúcia. Sempre soube. Mas o que você não sabe, o que você ainda não entende, é o que você deve fazer com essa chave. Ele se aproxima dela, o tom de sua voz se tornando mais profundo, mais ameaçador. Você não pode escapar do seu destino. O que você encontrou aqui não é apenas um mapa, é a revelação de quem você realmente é. E você não tem escolha se não seguir esse caminho. Lúcia sente a pressão de suas palavras, e o peso do que ela descobriu começa a esmagá-la. Ela pensou que tudo o que precisava era de uma resposta, uma chave para desbloquear o mistério, mas agora ela vê que está presa em uma trama muito mais complexa do que qualquer segredo que o castelo pudesse conter. Ela tem que decidir, seguir a revelação, entregar-se ao destino que foi traçado para ela, ou lutar contra isso, ainda que sem saber exatamente o que isso possa significar. O conflito dentro dela é profundo e doloroso. Ela sente o medo tomar conta de seu corpo, mas também uma força crescente, uma vontade de desafiar o que foi dito. Ela não pode permitir que o poder de Walter a controle. Não mais. Eu não sou o que você pensa que sou, Lúcia fala, sua voz mais firme agora, com uma resolução que ela não sabia que possuía. Não vou seguir o que você planejou para mim. Walter sorri, mas não é um sorriso de vitória. É um sorriso de compreensão sombria, como se ele já soubesse que, mesmo com a resistência dela, ele venceria. Você não entende, Lúcia? Ele diz, a voz agora quase gentil, mas com uma ameaça implícita. O seu destino está selado. E não importa o quanto você lute contra ele,
Um dia você entenderá que tudo o que aconteceu foi para trazê-la até aqui, para me trazer até você. Lúcia sente a tensão aumentar e, de repente, as paredes do castelo parecem se aproximar. O jogo que ela pensava ter começado agora se revela em toda a sua magnitude. Ela não está apenas jogando com Walter, mas com forças muito maiores. Forças que não podem ser controladas por simples mortais. Ela está em uma encruzilhada, entre aceitar sua parte no plano de Walter ou desafiar tudo e, com isso, arriscar-se a perder a própria identidade. O peso do que está em jogo a assola. O castelo, o senhor, a chave, tudo isso a conecta a algo que ela ainda não pode compreender completamente, mas o que ela sabe, o que ela sente com certeza, é que este confronto não é apenas físico, ele é emocional, psicológico, uma luta pela alma de Lúcia. Ela se prepara para a decisão final. O ar no castelo está pesado, como se cada respiração fosse uma batalha travada dentro de Lúcia. A chave em sua mão agora parece ser o único ancla entre ela e a realidade que se despedaça ao seu redor. O peso das palavras de Walter ecoa em sua mente, cada uma delas como uma corrente invisível, tentando arrastá-la para um destino que ela não escolheu. Ela não sabe até onde sua resistência pode ir, mas sabe que não pode ceder agora. Walter a observa com paciência, mas também com uma tranquilidade aterradora. Ele sabe que ela está em seu limite, que a verdade que ele revelou, embora dolorosa, não pode ser desfeita. O castelo inteiro parece estar esperando pela escolha que ela fará. O confronto não é apenas com Walter, mas com tudo o que ela representa agora. Uma peça no tabuleiro que ele manipulou, que ele plantou e que agora tenta desesperadamente entender. Você não pode escapar de quem você é. A voz dele ressoa como um feitiço, quase hipnótica, enquanto ele se aproxima lentamente, o sorriso em seus lábios, revelando uma confiança inabalável. O que você descobriu aqui não é apenas sobre o poder que eu possuo. É sobre o que você tem dentro de si, o que você sempre teve. Agora, a escolha é sua, aceitar seu destino ou ser destruída por ele. Lúcia respira fundo. Cada palavra dele parece cortar mais fundo, mas, à medida que ela as ouve, algo dentro dela começa a se transformar. O medo que a consumia agora é substituído por algo mais forte, mais profundo, uma necessidade de liberdade, de autossuperação. O jogo que ele pensa que está ganhando, ela pode virar. Ela não será mais uma peça em seu tabuleiro. Ela será a jogadora. Ela ergue a chave com firmeza, sentindo o peso da decisão em suas mãos. Não é a chave de ouro que traz o poder. Não são as palavras de Walter. Não é o castelo. A verdadeira chave sempre esteve dentro dela. A escolha. Eu não vou ser parte do seu jogo. A voz de Lúcia está cheia de uma força que ela nunca soubera que possuía. Eu escolho meu próprio destino. Walter, em um gesto quase de desdém, solta uma risada baixa, como se não acreditasse nas palavras dela. Mas seus olhos, antes cheios de confiança, agora carregam uma leve dúvida. A dúvida de que talvez, só talvez, Lúcia tenha algo que ele não possa controlar. Ela dá um passo à frente e, com um movimento rápido, joga a chave para o alto. A chave gira no ar, refletindo as chamas das tochas ao redor, como se estivesse em suspensão, desafiando o próprio destino que parecia estar selado. No momento em que a chave atinge o ponto mais alto de sua trajetória, um estrondo ocorre. O chão treme e as paredes do castelo começam a se desintegrar, como se tudo que estava construído sobre mentiras e manipulação estivesse desmoronando. O castelo, o poder, a moeda dourada, tudo isso começa a se desfazer em uma explosão de luz e sombras. Lúcia não sabe exatamente o que está acontecendo, mas sente uma sensação de alívio, como se estivesse libertando algo que sempre esteve preso dentro de si mesma. O poder de escolha é tudo. Ela não será mais controlada. Walter tenta se aproximar, mas algo o impede. Uma força invisível, mas palpável, o paralisa.
Ele tenta gritar, mas suas palavras são abafadas por um vento crescente que varre o castelo. Lúcia se afasta, caminhando em direção à saída do salão, onde a luz começa a penetrar. O som de destruição atrás dela só aumenta, mas por um momento ela sente paz. Ela sai do castelo, o céu agora clareando. As montanhas, antes enevoadas, começam a revelar sua verdadeira forma, imponentes, mas agora menos ameaçadoras. Lúcia olha para o horizonte, sentindo a brisa fresca em seu rosto. A jornada que começou com uma moeda dourada termina com uma escolha. A escolha dela. Ela já não é mais a jovem desesperada que entrou naquele castelo. Ela é alguém novo. Alguém que controlou seu próprio destino, que escolheu sua liberdade. Enquanto o castelo desmorona atrás dela, Lúcia dá seu último olhar para o que deixou para trás. O poder, o jogo, os segredos, tudo foi deixado para trás, não como uma derrota, mas como uma libertação. O futuro à sua frente é incerto, mas agora ela sabe que está pronta para enfrentá-lo. E assim, ela segue em frente, sabendo que, embora o passado tenha sido forjado por forças além de seu controle, o futuro será escrito por suas próprias mãos.